Pessoal, a segunda transformação que a gente vai ver, particular, é a isobárica. Nessa daqui, a pressão ela vai ser constante. Ou seja, ao longo do processo, a pressão não vai mudar. Para ilustrar isso, temos aqui o nosso recipiente. Perceba que agora ele não tem a trava, mas em cima do êmbolo tem um corpinho. Vamos supor que esse corpinho seja o mesmo, apesar do meu desenho não parecer. O que significa isso? Para esse corpinho ficar em equilíbrio, significa que a força que o gás exerce tem que ser a mesma. Logo, significa que a pressão ela tem que ser constante. Outra coisa importante é o número de mols também é constante, porque o recipiente é fechado. Então, aqui na nossa situação inicial, eu vou destacar para você que a gente tem um certo volume inicial V0 e uma certa temperatura inicial T0. Já na situação final, a gente tem um certo volume V e uma certa temperatura T. Muito bem, eu quero que você perceba o seguinte, analisando a situação inicial e a nossa situação final, nesse exemplo, perceba que o volume ele aumentou. O que significa indicar que o volume aumentou? Aumentou o espaço. O espaço. Ou seja, o espaço entre as partículas, deixa eu trocar a cor da caneta, o espaço entre as partículas aumentou. Ué, mas a pressão permanece a mesma. Como que isso é possível? A menos que a velocidade das partículas tenha aumentado. Então, voltando, para a pressão permanecer constante, se o volume aumenta, a temperatura tem que aumentar, para aumentar a rapidez. A velocidade das partículas precisa aumentar. Porque a velocidade aumentando, você mantém as mesmas colisões, porque aumentou o espaço. O que eu quero dizer para você é, se o volume aumenta, o que acontece com a temperatura? Ela aumenta. Caso contrário, se o volume reduz, a temperatura reduz, que é uma outra situação que poderia acontecer. Vamos verificar isso através da equação geral dos gases. Equação geral dos gases. Aí a gente vai escrever o PVT povotó, porque é um recipiente fechado, povotó. A gente sabe que a pressão ela é a mesma, porque é um processo isobárico, então ficou VT Votó. Novamente, nós temos uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Perceba o seguinte, se a nossa temperatura sobe, para eu manter as mesmas, se a temperatura sobe, a partícula fica mais rápida. Para a pressão ser a mesma, eu não posso aumentar a quantidade de choques, eu tenho que manter. Como que eu faço para manter? Eu aumento o espaço. Elas estão mais rápidas, em contrapartida eu tenho mais espaço. Eu mantenho a mesma ideia de colisão, a mesma intensidade nas colisões. Da mesma forma, se a temperatura reduz, como que eu faço para manter a pressão constante? Eu reduzo o espaço. Elas estão mais lentas, eu preciso de um espaço menor para manter a pressão constante. Por isso são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma reduz, a outra reduz. Uma outra forma de mostrar a transformação isobárica é também pelo gráfico. O gráfico que a gente mais usa na física é pressão por volume. E aí o que acontece? Agora você vai ter uma certa pressão P. E aí a gente começa com um certo volume inicial V0. Muito bem. Então tá aqui. Aí o volume aumentou nesse exemplo que eu fiz. Como a pressão é constante, a pressão não muda. Então, essa setinha é para indicar que o volume está aumentando. É como que foi feito o processo. Perceba que foi uma expansão, porque o volume aumentou. Então aqui a gente tem uma expansão isobárica. Se você quiser deixar mais bonitinho, você pode chamar aqui esse ponto de estado inicial e esse ponto de estado final. Tá aí a transformação isobárica. E para fechar, vou trazer para vocês no próximo vídeo a transformação isotérmica.